Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Modus Operandi, Guia de True Crime, escrito pela Carol Moreira e Mabê Bonafé. Se você é novo aqui no canal, já quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo, tô sempre postando coisa por lá. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, primeira coisa, se você não sabe o que é Modus Operandi, nunca ouviu falar desse podcast da Carol Moreira e da Mabê, você está perdendo muita coisa, infelizmente. Eu vou deixar na descrição o link do site delas, o link para você escutar o podcast e as redes sociais das meninas. Modus Operandi é um podcast de True Crime apresentado pela Mabê e pela Carol, que eu sou totalmente obcecada. Elas começaram lá em 2020 e desde então existe um boato de que elas iam publicar um livro, elas estavam trabalhando no livro e esse livro finalmente foi lançado agora em junho de 2022. A gente esperou os operanders 2 anos por esse lançamento, então é claro que eu já ia trazer pra vocês porque eu comprei na pré-venda e estava totalmente obcecada contando os dias para que ele chegasse na minha casa. Apesar desse livro ser sobre True Crime, ele não é um livro pesado, eu não vou nem dar um alerta de gatilho, nem recomendar para maiores, porque as meninas escreverem de um jeito muito leve. Se você escutou o podcast delas, você sabe que elas são muito engraçadas. Então, mesmo sendo um assunto que teoricamente deveria ser pesado, a leitura é super leve e você consegue devorar em um dia, assim. Eu li em um dia, pra vocês terem noção do quanto eu tava ansiosa. E eu juro que enquanto eu lia, eu escutava a voz delas falando, porque a gente tá tão acostumado a escutar elas no podcast que eu já sinto como se nós fôssemos amigas e eu juro que dava pra saber quem tava escrevendo só pelo jeito que falavam. Então, eu gostei muito, elas fazem piadas e deixam bem mais leve. Bom, como o título já diz, é um guia de True Crime. O livro ele não conta necessariamente uma história, mas ele é um guia com todas as informações que você precisa saber sobre o True Crime. E agora nós vamos explorar este livro, mas antes eu quero ressaltar o quanto a diagramação desse livro tá legal. A editora Intrínseca arrasou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem detalhes em vermelho, tem fotos. Uma coisa legal de ressaltar também que eu queria ler pra vocês é que o Ivan Mizanzuki, se vocês não conhecem, ele também tem um podcast super legal que chama Projeto Humanos, eu vou deixar o link na descrição também. Foi ele que escreveu a aba do livro, a orelha do livro. E eu acho relevante contar pra vocês, então vamos lá. Falar de crimes é sempre um desafio. Por um lado, é perceber como é fácil espetacularizar o horror alheio em troca de audiência. Lutar contra esse impulso é difícil, especialmente nessa era em que vivemos, em que todo evento parece grande demais, ao passo que buscamos a atenção de quem nos segue. Por outro lado, quando nos estudamos mais atentamente, vemos ali os instintos mais profundos da sociedade operando, tanto nas mãos dos criminosos quanto nas mãos do Estado, que tem a função de investigar, racionalizar e julgar. Como punir o inimaginável? É a pergunta que tomou o coração e a mente de tantas pessoas brilhantes no decorrer dos séculos, e está longe de ter uma resposta fácil. Em minha experiência, o que posso dizer é que o caminho para o equilíbrio entre o espetáculo e a busca pela solução ao horror é pavimentado por apenas um exercício, a profunda reflexão. Nessa procura, não raramente somos acometidos por uma sensação de insensibilidade, necessária para que aguentemos os materiais que pesquisamos, mas que também nos coloca em risco de esquecer que vidas cheias de sonho foram perdidas. É nesse sentido que creio caber a autoras como Carol Moreira e Mabê Bonafé ter coragem para olhar o absurdo da violência e refletir o que levou tal crime a ser cometido, como ele foi solucionado, o que ficou em aberto e o que fazer com tantas inquietações. Falar sobre crimes com sensibilidade não é a habilidade que todos desse meio possuem, mas é o caso deste livro que você tem em mãos. Aproveite! Então, eu adoro Ivan Mizanzuki e eu achei que foi muito lindo o que ele escreveu e realmente as meninas, como eu falei, conseguem humanizar muito a história dessas pessoas, gente, porque eu gosto muito de crimes e às vezes a gente fica nessa, nossa, serial killers, que interessante, curioso, mas esquece que muitas pessoas perderam a vida, famílias foram interrompidas, sonhos destruídos, muita gente sofre até hoje com esses acontecimentos, então é importante humanizar e reconhecer a vida dessas pessoas por trás, então eu acho que elas fizeram um excelente trabalho nesse livro. O livro é dividido em 9 capítulos, certo? Que a gente explora desde o início da polícia, que tipos de crime podem acontecer, transtornos mentais, serial killers, perfil de criminosos, até aquelas partes de investigação, sistema judicial, o sistema carcerário e casos arquivados.
Depois disso, a gente tem ainda um glossário em que as meninas explicam todos os termos que a gente geralmente usa em assuntos relacionados a true crime e questões, termos que a gente usa no direito. E enfim, é bem interessante porque às vezes a gente lê um termo, escuta numa série e não sabe o que significa, elas explicam detalhadamente o que cada termo é. A gente ainda tem lista de filmes, séries, livros e podcasts que elas citam muitas referências no livro. É super legal, porque a maioria eu já conheci, então eu consegui pegar a referência, mas alguns eu nunca tinha ouvido falar, então já anotei na minha lista, porque com certeza eu vou querer ouvir. Elas que falam também dos créditos das imagens, tem uma bibliografia gigante, porque diferente de muitos livros de crimes que são achismos, elas realmente pesquisaram muito, estudaram muito para fazer esse livro. Então, no final, acho que tem umas 5 páginas só de bibliografia. Elas devem ter lido muito pra escrever. E tem um índice remissivo que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia o que era. Eu não entendi direito, na verdade. Acho que é o número de páginas onde as palavras foram usadas. Enfim, tem bastante conteúdo e eu vou começar agora pelo primeiro capítulo, que é sobre a polícia. Bom, a gente passa por uma introdução. O livro tem uma breve introdução, que elas resumem basicamente o que é true crime, e que agora ele já é considerado um infotenimento, que é uma informação com entretenimento juntos. Então, é interessante. E elas exploram, assim, desde o início da criação da polícia, na Grécia Antiga, as primeiras pessoas que tentavam fazer a justiça e que eram envolvidas com a política. E aí elas explicam todas as jurisdições de polícia que existem. Então, falam sobre a Polícia Federal, que são crimes maiores, como, por exemplo, grandes assaltos, grandes crimes, mais coisas relacionadas a terrorismo e tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, que eu acho que é uma das mais interessantes, porque dentro dela a gente tem várias categorias, como médico legista, odontologista, perito criminal, químico legal, que elas explicam o que cada área faz, cada profissão faz e como essas categorias diferentes dentro da área ajudam a solucionar um crime. Além disso, tem o toxicologista, perito forense digital, perito em balística. Então, dentro da polícia, não é só o policial, o detetive que prendem o criminoso. Tem um cara lá que estuda só para analisar digital no dedo do pé. Tem um cara lá que estuda balística só para estudar as impressões que uma bala de uma arma tem para poder comparar com a arma do crime. Então, assim, às vezes a gente nem fica sabendo desses profissionais, né, que estão em paralelo na investigação, mas que são tão importantes quanto um detetive, por exemplo. Uma coisa legal de falar é que as meninas, elas sempre dão um jeito de mencionar casos que já aconteceram. Então, acho que são mais de 20 casos que elas contam no livro de crimes brasileiros, serial killers americanos, casos famosos, casos que não são tão conhecidos, e elas sempre colocam o número do episódio do podcast do qual elas falaram sobre esse caso. Então é bem legal também. Eu já ouvi todos, então eu não precisei parar para ouvir. Elas falam do BOPE, elas falam do ROTA, que são grupos de operações do Rio de Janeiro e São Paulo consecutivamente, que são importantes na atuação do combate ao tráfico de drogas. A Agência Brasileira de Inteligência, que é como se fosse uma CIA do Brasil. E aí elas falam sobre a polícia no mundo. Então tem a Scotland Yard, ali na Inglaterra. O Departamento de Polícia americano, que é dividido por estado. Então tem estado que é tão pequenininho que tem só o xerife. Tem estado, cada estado tem sua regulamentação diferente, uma lei diferente. Então eu acho nos Estados Unidos esse sistema super confuso. E elas explicam bem direitinho no livro. Elas falam bastante do FBI também e da CIA. O que eu achei super legal, porque eu sempre achei que a CIA era pessoas que atuavam dentro dos Estados Unidos, mas eu descobri que não, que a CIA é fora dos Estados Unidos. A Agência de Segurança Nacional, NSA, tem o Serviço Secreto e muitos outros departamentos dentro dos Estados Unidos que são super importantes, que a gente está acostumado sempre a ver em séries, em filmes de ficção, de policial. A SWAT, o DEA, que é de combate a drogas, a Interpol, e, enfim, elas exploram nesse capítulo todos os segmentos e áreas relacionadas à polícia e como é que funciona a hierarquia dentro desses cargos em cada país. Seguindo para o segundo capítulo, são os tipos de crimes. Eu acho que esse foi um dos mais legais, porque é claro que crimes não são só homicídios. Claro que a gente está focando nesse livro em crimes violentos, né? Geralmente homicídios, mas as meninas explicam bastante os tipos de crimes que podem existir. Então elas falam da diferença entre um homicídio culposo e um homicídio doloso. Você provavelmente já deve ter ouvido esse termo em algum lugar. Diferente do que parece, geralmente o homicídio culposo a gente é levado a pensar que é a pessoa que matou porque quis. Mas não. Um homicídio culposo é quando a pessoa não teve intenção de matar. Por exemplo,
atropelou alguém sem querer porque bebeu, ou operou uma máquina e não tinha destreza para operar essa máquina, não tinha treinamento e acabou matando alguém. Então esse é um tipo de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Já o homicídio doloso, a palavra vem de dolo, que é dano, é quando a pessoa teve intenção de matar. Então vocês já sabem o que seria que tipo de homicídio é esse. A pessoa teve intenção, foi lá e matou. Além disso, ela fala das qualificações. Você já deve ter você já deve ter ouvido homicídio qualificado, homicídio triplamente qualificado. As qualificações incluem, por exemplo, se a vítima teve possibilidade de defesa. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa mate uma outra pessoa que está dormindo. Ela não teve possibilidade de defesa, ela estava dormindo. Então, essa pessoa, quando for julgada, o assassino, ele vai ser um homicídio com qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima. Além disso, tem meio cruel, que seria tortura ou, sei lá, queimadura, que é uma maneira de matar dolorosa. Motivo fútil, por exemplo, terminou o relacionamento, aí vai e mata a namorada. É um motivo fútil considerado pela justiça, então é mais uma qualificadora. E as qualificadoras servem para aumentar o tempo de pena. Elas falam bastante dos feminicídios e como essa lei chegou e mudou bastante a realidade do Brasil, que é o país que tem mais violência contra a mulher. Já gravei um vídeo sobre esse assunto, que é sobre o livro da Maria da Penha. Eu vou linkar aqui em cima para vocês assistirem. E essa lei foi super importante, então é importante a gente ter um crime voltado só para o gênero feminino. Vocês sabiam que induzir ou auxiliar ao suicídio de alguém também é crime? Elas contam um caso muito emblemático que aconteceu nos Estados Unidos, é interessante. Além disso, crime de incêndio, explosão, sequestro, cárcere privado, condição análoga de escravidão, tráfico de pessoas, tudo isso são considerados tipos de crime, além, claro, de estupro, destruição e ocultação de cadáver, e enfim. Elas falam bastante também da legítima defesa. É interessante, claro que se você tá andando na rua e é atacado por alguém com uma faca, se você matar o cara enquanto se defende, beleza, é legítima defesa. Agora vamos supor que você tá andando na rua, o cara te ataca, você consegue fugir. 2 dias depois você vai e ataca esse cara de vingança. Aí já não pode ser considerada legítima defesa. A legítima defesa é uma característica que você tem que tomar na hora para salvar a sua vida. Então elas falam bastante disso no livro. Elas falam de pena de morte e os diferentes tipos de assassinatos envolvendo serial killers, porque existem serial killers, assassinos em massa, spree killers, e elas desmistificam e falam sobre todos esses tipos de assassinos. Tem a aniquilação familiar, e elas contam também que até culto é um tipo de crime. Elas falam da seita do Charles Manson, que é um dos casos mais famosos de serial killer, apesar dele não ser de fato um assassino, porque ele nunca tocou em ninguém. Ele incentivou o assassinato de várias pessoas pela seita dele. E claro que nessas partes são todas recheadas de episódios dos podcasts delas, que elas contam sobre esses crimes. E é muito interessante estudar sobre cada termo que elas mencionam, porque é de uma maneira super interessante, então faz a leitura ficar leve. Eu realmente aprendi muito com esse livro. O 3º capítulo é só sobre transtornos mentais, em que elas fazem essa comparação dos transtornos mentais com o comportamento criminoso. É claro que nem toda pessoa que é criminosa tem um transtorno mental, e nem toda pessoa com transtorno mental vai se tornar um criminoso. Então elas falam bastante dos transtornos de personalidade, que existem vários tipos. A paranoide, a esquizoide, a esquizotípica, antissocial, borderline, narcisista, obsessivo-compulsiva e por aí vai. E elas falam dessa relação também com a psicopatia. Muita gente acha que todo mundo é psicopata, mas na verdade os psicopatas representam só 1% da população mundial. É muito pouco. E claro, a maioria dos serial killers que a gente ouve falar, a maioria são psicopatas porque foram os que ficaram mais famosos. Mas nem todo psicopata se torna um assassino, se torna um serial killer. E nem todo serial killer é um psicopata. Temos vários casos de serial killers, de assassinos que eram mentalmente sãos e não tinham nenhum tipo de distúrbio mental, e é isso. Então a gente não pode generalizar. Então elas explicam bastante, tem muita fonte científica que corrobora o que elas estão falando, então não é um achismo, é realmente uma pesquisa aprofundada que elas fizeram sobre o tema. Elas falam também bastante da psicose, que muitos serial killers no Brasil são psicóticos, transtornos parafílicos, que é quando o assassino ele tem algum fetiche sexual por coisas diferentes, por exemplo, necrofilia, que é sexo com cadáver, ou então envolvendo animais,
ou então envolvendo objetos. Então elas falam bastante sobre esse transtorno. Tem até o de personalidades múltiplas, que eu não sei se vocês já viram uma série na Netflix que chama As 21 Personalidades de Fulano, é um nome lá que eu não vou lembrar. E aí o cara tem tipo 21 personalidades, e aí ele não consegue controlar. Claro que não necessariamente isso vai tornar ele um assassino, mas existe, são transtornos que existem. Bom, e aí aqui elas citam alguns casos pra gente tentar, a gente, o leitor, identificar se a gente acha que o assassino é um psicopata ou se ele é mentalmente são. E é muito interessante porque elas explicam todas as questões científicas do porquê eles não são considerados psicopatas ou porque são. Então é bem interessante. Elas falam do Jeffrey Dahmer, que é um dos piores assassinos que eu já ouvi falar, e elas falam do Ed Gein, que foi conhecido por ser o carnificeiro de Plainfield. E enfim, é bem interessante porque eu acho que esse é o capítulo mais interessante, porque as pessoas em geral têm muito preconceito com pessoas que têm transtornos mentais, e todo mundo que mata as pessoas já acham que é um psicopata. Por exemplo, vocês sabem o caso do Lázaro, que aconteceu aqui em Goiás, acho que foi no final do ano passado. E aí pronto, ele matou algumas pessoas, as pessoas já vieram falando que ele era um serial killer, que ele era um psicopata, e não é nada disso. Ele era um spree killer, né? Ele matou muitas pessoas em um curto período de tempo no mesmo local. E ele não tinha nenhum transtorno mental, apesar de que ele morreu durante a ação da polícia, não foi feito nenhum tipo de exame, mas o histórico da vida dele já mostrava que ele era uma pessoa sã. Então é legal pra gente estudar, aprender e desmistificar esses termos. E preconceitos, né, que a gente tem. O quarto capítulo, que é um dos mais legais, é só sobre serial killers. As meninas falam bastante sobre o modus operandi, que dá o nome do podcast delas. Eu já expliquei isso pra vocês em um vídeo que eu fiz, eu vou deixar linkado aqui em cima, que foi o vídeo sobre o assassino BTK. Então eu expliquei pra vocês o que é o modus operandi, que é a maneira com que o assassino escolhe matar a sua vítima, e que isso pode mudar sempre. Então pode ser que ele escolha o primeiro assassinato com uma faca, o segundo com uma arma e o terceiro afogado. O modus operandi dele vai mudando e ele vai escolher ele com base no que ele acha que vai ser mais fácil pra ele não ser descoberto e cumprir o objetivo dele. Agora, muitos serial killers têm os troféus, que é quando eles pegam alguma coisa da vítima. Pode ser uma roupa íntima, pode ser um pedaço de cabelo, pode ser uma carteira de identidade, como o BTK fazia. E eles levam isso para suas casas para ficar olhando e lembrando do momento do crime. Então, muitos serial killers têm esse negócio de ter troféus dos assassinatos. Já a assinatura é uma coisa mais intrínseca dentro da cabeça da pessoa. É geralmente uma atitude que a pessoa toma que não necessariamente precisaria tomar para poder matar uma pessoa. Então, requintes de crueldade, estupro pós-morte, todas essas coisas são consideradas assinaturas. O jeito que o assassino deixa o corpo da vítima, às vezes escreve cartas e mensagens na cena do crime. Tudo isso são assinaturas, como por exemplo o BTK gostava de amarrar, torturar antes de matar suas vítimas. As meninas falam também de uma pesquisa que a Oxford fez em 1984 sobre os 10 traços que um serial killer deve ter. Claro que hoje em dia essa pesquisa já foi refutada, não é porque você tem os traços da pesquisa que você é um serial killer, e nem todo serial killer também tem todos esses traços, mas antigamente essa pesquisa ajudou a nortear a polícia e as instituições a conseguir encontrar esses indivíduos. Eu não vou falar os 10 traços, vocês vão ter que ler para descobrir, ou vocês podem pesquisar na internet também. Bom, e eu gostei que as meninas também têm uma parte que é só sobre mitos sobre serial killers. Então, todo serial killer é solitário? Não, isso é um mito. Por exemplo, o Dennis Rader, que vocês devem ter assistido, foi um vídeo recente. Ele tinha família, ele era membro da congregação da igreja, ele era escoteiro, então ele tinha muita gente no círculo social dele. Então não, isso é um mito. Todo serial killer é um homem branco? Claro que não. É claro que a gente fica sabendo mais dos crimes americanos de homens brancos padrões, mas a gente tem serial killer de todas as raças. Todo serial killer é motivado somente por sexo? Claro que não. Todo serial killer viaja e mata em vários lugares diferentes? Não, na verdade a tendência é ser o contrário. Os assassinos tendem a matar em regiões próximas de suas casas porque é onde eles se sentem mais confortáveis, mas claro que isso pode variar. Todo serial killer é incapaz de matar? Também é falso. O próprio Dennis Rader, que é o BTK, ficou 30 anos sem matar até ser pego pela polícia. Todo serial killer é insano ou um gênio do mal? Gente, não. Às vezes eles até são muito burros. Isso não tem nada a ver. É só
espetacularização que a mídia tende a fazer pra ser um grande gênio do mal, a imagem do assassino, mas ele é só uma pessoa normal. Elas falam também da tríade McDonald, que eu já contei pra vocês, que é a tríade do psicopata, que teoricamente um psicopata tem pelo menos um desses 3 traços, que é a enurésia noturna, que é fazer xixi na cama, crueldade contra animais e piromania, que é a obsessão por incêndios durante a infância, né? Então, teoricamente, se uma criança tem pelo menos um desses traços, ela tem possibilidade de se tornar um serial killer no futuro. Só que também essa pesquisa foi refutada, porque a gente sabe que é também uma questão genética e uma questão de envolvimento social. Serial killers sofreram muito durante a infância, também não é regra, o Ted Bundy teve uma infância maravilhosa, mas geralmente tem vários fatores envolvidos e não só a tríade do McDonald. Tem uma parte do capítulo de serial killers só sobre serial killers mulheres, elas citam o livro do Arquivo Serial Killers de Mulheres da Tori Felter, que já tem vídeo no canal, vou deixar linkado. E vários episódios do podcast delas que elas falam sobre esses assuntos, então é bem interessante. E vamos para o capítulo 5, Perfis de Criminosos, em que elas explicam o que é, porque realmente o perfilador é uma profissão, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem tanto, já tem, mas não é tanto como nos Estados Unidos, de profissionais que trabalham somente criando perfis de possíveis serial killers. Então tem um serial killer à solta, com base na cena do crime, com base no modus operandi, na sua assinatura, do jeito que a pessoa morreu, quem era a vítima, a localização, o profissional consegue criar um perfil de como supostamente o criminoso deveria ser. Então, se ele é uma pessoa solitária ou não, se ele é uma pessoa organizada ou não, se ele trabalha, se ele tem algum distúrbio mental. Com base nessas informações e muito estudo, o profissional consegue identificar características dessa pessoa. E isso ajuda a polícia no final a encontrar o suspeito, o culpado. Então, elas contam qual foi o primeiro perfil, contam a história desse caso, de como o perfilador chegou nessa conclusão. É bem interessante. Por exemplo, o primeiro perfil que foi criado foi do Jack Stripador, o assassino ali que aterrorizou Londres, e até hoje a gente não sabe a identidade dele. Mas o cara que fez o perfil, ele imaginou que provavelmente ele usava um sobretudo. Por quê? Porque quando ele chegou na cena do crime, os respingos de sangue na parede indicavam que provavelmente o assassino deve ter se sujado muito de sangue, pelo jeito com que a arma do crime foi apontada para a vítima. Então, como é que as pessoas não notaram um homem todo ensanguentado na rua? Ele deve usar um casaco, uma manta, um chale por cima. Então essa foi a primeira observação que o perfilador fez. Eu achei super interessante, é bem lógico assim, sabe? Os americanos também brigam, dizendo que foram eles que fizeram o primeiro perfil. E como essa questão do perfilador de assassinos funciona no FBI, porque eles são tipo super experts. O John Douglas, que vocês já devem ter assistido a série Mindhunter, é baseado no livro do John Douglas. Ele foi um dos primeiros profissionais a trabalhar com serial killers e entrevistar serial killers justamente para conseguir identificar que tipo de perfil os serial killers poderiam ter. Antes as pessoas não sabiam nada, né, sobre os serial killers, acreditavam que eram pessoas monstruosas, sozinhas e esquisitas, mas a gente aprende que o serial killer pode ser uma pessoa que está andando do seu lado, que você considera normal e você não sabe. Então, na época, o FBI classificou 2 tipos de serial killer, o organizado e o desorganizado. O organizado teria um QI elevado, enquanto o desorganizado um QI mais baixo. O organizado teria uma boa aparência, enquanto o desorganizado um descuido. Aí, o organizado seria de família de classe média, teria uma boa disciplina na infância, um bom convívio social, porém superficial, enquanto o desorganizado veio de uma família pobre, com dificuldades, teve uma disciplina muito dura na infância, é socialmente inadequado, é solitário, não tem amigos. Enfim, é uma lista bem grande, eu vou mostrar pra vocês. E elas falam da diferença entre organizado e desorganizado, mas que hoje também já não é usado porque tem serial killers que são mistos. Tem características dos 2 tipos, organizados e desorganizados. Então, não é mais usado como um critério pelo FBI. Todo final de capítulo, vale lembrar, elas citam pelo menos um caso que faz sentido com base na explicação que elas deram. Então, elas citam o caso do Unabomber e explicam como que o perfil foi importante para encontrar esse... não vou nem dizer assassino, ele era um cara que fazia bombas em série. Não sei o nome, bomber... não sei. Mas, enfim, ele chegou a matar algumas pessoas assim. Então, elas contam como foi importante o perfil para encontrar. Vampiro de Sacramento também, que é bizarro esse caso. Elas contam como foi importante o perfil. Massacre em escola. Enfim, é bem interessante identificar os diferentes perfis de psicopatas, de serial killers. Bom, o 6º capítulo é sobre investigação.
E é bem legal porque as nossas referências é sempre sobre séries e filmes de investigação, que é aquela clássica faixa amarela impedindo a entrada das pessoas, o policial olhando com a lupa e marcando em giz no chão onde a pessoa caiu. Mas é bem mais do que isso. Os vestígios nas cenas do crime, as impressões digitais, todos os tipos de substâncias, como por exemplo o luminol, que são utilizadas pela perícia para poder encontrar manchas de sangue que já foram limpas. É bem interessante toda essa questão do DNA e como o uso do DNA na ciência avançou com o passar do tempo a partir dos anos 80 e que ajudou super a polícia a encontrar diversos criminosos que estavam até então sem nem ser considerados suspeitos porque não tinha nenhuma prova que ligasse eles aos crimes. Elas falam bastante do Golden State Killer, que foi pego anos e anos depois por causa do DNA. Falam sobre cadáver, vitimologia. O caso da Shannon Watts também, de como a psicologia criminal durante a investigação foi importante. E vários termos importantes, como rigor mortis, fermentação, putrefação do cadáver, que são mais relacionados à perícia, que durante a investigação é importante saber que com base nesses estudos dá para saber quanto tempo a pessoa já morreu, se foi naquele local ou se foi em outro local e o corpo dela foi movido, enfim, outras informações relevantes. Falam também sobre o ato da necrópsia, como é feita a identificação de vítimas, ainda mais quando, por exemplo, é um incêndio, que a pessoa está toda carbonizada, então seria pela arcada dentária. Elas falam bastante sobre interrogatórios, depoimentos e testemunhos, o que é super interessante, ainda mais o método do FBI. E mais casos, e tô vendo aqui tem muitos casos que elas contam e citam episódios dos podcasts. Elas falam também sobre a influência da mídia na época da investigação e entrevistar suspeitos e como é um trabalho importante sobre pessoas inocentes que cometem crimes. Vocês já devem ter visto uma série na Netflix que chama The Confession Tapes, que são pessoas que confessaram crimes que não cometeram. E elas explicam por que as pessoas fazem isso. Falam do teste de polígrafo. Se você é um operando, você sabe que você nunca deve fazer um teste de polígrafo. O polígrafo, ele é como se fosse um detector de mentiras. Só que não existe uma máquina que detecta mentiras. Ele detecta se você tá nervoso, com o coração acelerado, se você tá suando. E se você tá numa situação que você tá sendo acusado de um crime ou que uma pessoa próxima a você morreu, é claro que você vai estar nervoso. Então isso não é parâmetro. Muitos assassinos já passaram em teste de polígrafo e muitos inocentes já não passaram e foram acusados. Então não faça teste de polígrafo. Elas falam sobre o John Wayne Gacy, o palhaço assassino, e citam outros casos e falam como a investigação foi importante nesses processos. O capítulo 7 é o mais difícil, digamos, que é sobre o sistema judicial, então tem bastante termo, bastante informação sobre o assunto, não vou me aprofundar muito, mas elas falam sobre quem é quem no tribunal, explicam a importância do advogado, do promotor, explicam o que é uma petição, um processo judicial, uma ação penal, todos os termos que estão envolvidos no processo judicial, seja recurso, sentença, habeas corpus. Então é bem interessante você aprender sobre esses termos, porque aí quando a gente for ler ou assistir alguma coisa já tá mais fácil de entender. Elas falam bastante também do júri americano, como é diferente aqui do júri do Brasil, e citam alguns filmes bem legais. E uma das autoras, a Carol Moreira, ela já foi jurada aqui no Brasil. Você sabia que a Carol já foi jurada? Isso é um meme do podcast. E ela conta como foi essa experiência, e tem um episódio muito legal do podcast que ela conta, o Dr. Lauro, Lúcio. E, enfim, é bem interessante como as coisas funcionam. Eu não sabia que era assim, eu achava que era igual nos filmes. Mas o sistema do Brasil é muito diferente do americano. O americano, quando o júri vai dar um veredicto, eles têm que ser unânimes. E no Brasil não, precisa ser 4-3. Então, é bem interessante. Elas falam do caso Evandro, o julgamento pela mídia, até chegar no 8º capítulo, que é o sistema carcerário. Elas citam O Amor da Minha Vida, Dr. Drauzio Varela, que ele tem 3 livros super interessantes sobre o assunto, que é a Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiros, que um fala sobre a visão dos prisioneiros da Estação Carandiru e o massacre do Carandiru, o outro sobre a visão dos carcereiros que cuidam dos presos, e o terceiro sobre as mulheres encarceradas. Outro livro super interessante sobre o assunto que eu já gravei pro canal é Presos que Menstruam, da Dana Queiroz, então vou deixar linkado aqui em cima. E também tem vídeo no canal, inclusive foi o primeiro vídeo do canal, o livro Estação Carandiru, do Dr. Drauzio. Eu também vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Esse livro aqui gera diversos outros assuntos, porque você lê ele, você tem vontade de sair lendo um monte de coisa. Como eu falei, a maioria eu já conheci, então ainda bem eu consegui recordar aqui na minha mente. Mas se você gosta do assunto, é super interessante pra você conseguir aprofundar ainda mais esse tema. Bom, e elas falam que desde que o mundo é mundo, as pessoas tentam punir umas às outras, só que no início era uma coisa muito cruel.
tortura, pena de morte. Gente, vocês estão vendo os meus gatos brigando aqui atrás? Ignorem. Acho que dá pra ver, né? E elas falam de diversas torturas que eram usadas para punir as pessoas antigamente. Então, até a forca, guilhotina, fogueira, fuzilamento. Então, é engraçado, né? Como as pessoas achavam que isso poderia ser normal. E hoje a gente passou para o sistema prisional, mas querendo ou não é uma coisa tão boa, porque o sistema carcerário é terrível. Os Estados Unidos é o país que mais prende pessoas no mundo. Depois vem a China e depois vem o Brasil. A condição das nossas prisões são terríveis, superlotação, não tem em condições de higiene, não tem ventilação, não tem nada. Então, assim, é terrível porque as pessoas só vão enfiando gente dentro da cadeia e essas pessoas não são ressocializadas, não saem de lá prontas para ter uma vida melhor. Não conseguem emprego, não conseguem estudar e geralmente reincidem no crime. Então, elas fazem toda uma análise desse sistema e, claro, que a maioria da população carcerária no Brasil e no mundo é negra. E isso vem muito do racismo. Gente, a escravidão só acabou há um pouco mais de 100 anos. É bizarro pensar que, tipo, quando a escravidão foi abolida, claro que as coisas não mudaram com um passo de mágica. As pessoas não deixaram de ser racistas. A gente ainda enfrenta o racismo estrutural até hoje. Então é claro que são as pessoas negras que estão presas. São elas que não conseguem estudar, não conseguem ter oportunidades. As pessoas têm preconceito. São as pessoas que matam os negros. Então, assim, é terrível a análise que as meninas fazem, porque é muito triste e eu vejo muito dificilmente essa realidade mudando em pouco tempo, sabe? Eu acho que precisa de muito tempo para o Brasil e para o mundo conseguirem reformular toda essa visão. Mas enfim, né? A gente faz o que a gente pode. E elas falam bastante sobre isso e é bem pesado. Elas falam bastante sobre penas, porque você pode estar no regime fechado, que é preso, encarcerado, beleza. Você pode estar no semiaberto, que você pode sair para trabalhar, estudar, por exemplo, e voltar para dormir no presídio, ou em regime aberto, que você responde em liberdade. Então, elas falam dessas diferenças, além da prisão domiciliar e a condicional, que é quando você é libertado, você tem que passar um período frequentando o tribunal, você não pode beber, você não pode fazer nenhum tipo de coisa considerada ilegal para provar que você realmente pagou sua pena e tá pronto para voltar a viver em sociedade. Elas falam sobre as penas para as pessoas inimputáveis, que são pessoas que têm algum distúrbio mental, que não podem ir para cadeia, então elas têm que ir para instituições de acolhimento mental, manicômios, como geralmente a gente costuma falar, mas é um termo errado. E é bizarro porque é meio que uma forma de prisão também. No Brasil a gente não tem uma estrutura muito boa em relação a isso. Eu gravei um vídeo sobre um livro muito bom da Daniela Arbex que chama Holocausto Brasileiro, vou deixar linkado. Fala bastante sobre a crise manicomial no Brasil. E, enfim, elas citam vários casos que aconteceram de presos que ficaram nesses manicômios e pessoas que ficaram presas a vida toda e em alguns países que ainda tem pena de morte. E é legal porque elas também falam sobre fugas de prisões, então elas citam Alcatraz e vários casos que nem são tão conhecidos assim, sobre pessoas que fugiram da prisão. Até o Ted Bundy conseguiu fugir da prisão 2 vezes. Elas falam das mulheres encarceradas e novamente citam o livro da Nana Queiroz. Por exemplo, vocês sabiam que no Brasil as prisões femininas e masculinas recebem a mesma quantidade de papel higiênico? Só que é óbvio que as mulheres precisam de mais papel higiênico do que homens, gente. Absorvente tá sempre em falta, então elas têm que usar miolo de pão. É uma crise gigantesca, sem falar das mulheres trans e travestis que acabam indo para as penitenciárias masculinas e, enfim, são estupradas e torturadas e é terrível essa realidade. E por fim, no capítulo 9, elas falam dos casos arquivados, que são crimes que a polícia não conseguiu nenhuma pista, não conseguiu encontrar nenhum suspeito, mas que pode ser que no futuro alguma prova de DNA conseguiu encaminhar e a pessoa foi presa, ou casos que simplesmente nunca foram solucionados. Isso me deixa louca porque, meu Deus, gente, como assim? O Jack Stripador até hoje a gente não sabe, o assassino do Zodíaco a gente não sabe. Isso me deixa passando mal, porque assim, a gente precisa saber, né? E elas falam bastante sobre isso, sobre crimes que prescreveram, que são crimes que já se passaram de 30 anos no Brasil e não podem mais ser julgados, então o assassino sai impune. Então elas citam vários exemplos de casos que tiveram reviravoltas muitos anos depois, como eu falei, e o trabalho da polícia e da investigação em continuar investigando casos arquivados. Então ela fala sobre o Zodíaco, sobre o caso da Madeleine McCann, aquela menina que desapareceu em Portugal e que até hoje não foi encontrada. E citam bastantes filmes, assim, e é bem interessante o jeito com que elas mesclam essa narrativa de informação, curiosidade, filme, informação, dado, um caso, e assim, é muito envolvente e a gente consegue ler esse livro assim super rápido.
E acho que a diagramação também facilita, porque tem imagens, elas mudam as cores, então é bem legal. Elas falam que a maioria dos crimes, dos homicídios nos Estados Unidos não foram solucionados e fazem toda uma análise dessa questão de investigação. Bom, e como eu falei, por fim, chegamos no glossário, tem a lista de filmes, séries, livros e podcasts e índice com todas as palavras que elas usaram e a bibliografia no final. Era muito difícil trazer um vídeo desse livro pra vocês, porque geralmente os livros que eu trago aqui são de histórias. Então eu resumo a história, claro que até um ponto em que não tenha nenhum spoiler pra você que pretende ler o livro, e é isso. Só que esse livro não tem nenhuma história específica, é literalmente 400 páginas de pura informação e dados. Então, se eu fosse destrinchar cada capítulo aqui com vocês, cada capítulo teria um vídeo de 40 minutos, seria impossível. Fora os milhões de casos que elas citam que são super interessantes. Mas é só um gostinho pra você que tá assistindo de quero mais, de ir atrás de ler esse livro, estudar e pesquisar sobre o assunto. Se você gosta de true crime e gosta desse assunto, claro que são assuntos pesados, mas de novo, esse livro é super leve e eu não acho que tenha nenhuma recomendação de gatilho aqui, porque é uma leitura tranquila. Bom, gente, então é isso. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link para você encontrar as meninas nas redes sociais, para você conhecer o Modus Operandi, o podcast delas. E eu vou também deixar o link do podcast do Ivan Mizanzuki, que escreveu aqui o prólogo do livro, porque eu acho que também é super relevante para você que gosta de true crime. E eu espero que você tenha gostado. Esse livro é um lançamento, então você já pode encontrar nas livrarias. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você ficou com vontade de ler, ou se você quer saber sobre algum assunto que eu não aprofundei aqui no vídeo, a gente pode falar nos comentários. Vou deixar meu Instagram para você me seguir. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e de curtir o vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!